Mas para que tu veja que de uma loja inteira, se tu entra numa loja a granel que tem uma quantidade X de produtos, esses são os 20 que a gente pode focar a nossa alimentação neles. Mais do que isso, a gente não necessariamente precisa. Esses são ingredientes, são alimentos, são produtos que a gente consegue fazer uma enxurrada de receitas, fazer várias coisas diferentes, vários sabores diferentes, texturas diferentes, receitas doces, receitas salgadas, e tudo isso, claro, contribuindo e muito para o nosso corpo, para a nossa saúde. O fato de frequentar lojas naturais, no meu caso, começou relativamente cedo. Quando eu era lá pré-adolescente, adolescente, meus pais, como muitas vezes quando chega numa idade adulta é o que é dado como normal, ambos começaram a desenvolver pressão alta. E aí eles acabaram precisando tomar remédios, né? E a minha mãe, por um golpe não sei, talvez de consciência, porque ela começou a ler mais sobre isso, se informar mais sobre isso, ela percebeu que tinham determinados alimentos que se ela começasse a ter esses alimentos, se ambos, meus pais começassem a ter esses alimentos na alimentação deles, eles poderiam diminuir os riscos de ter alguma coisa proveniente dessa pressão alta. Então era linhaça, era aveia, era um tipo de granola, e esses alimentos, eles então, a partir desse ponto, eles começaram a fazer parte da nossa alimentação. Antes, eu preciso ser sincera que antes eles não tinham, assim, uma presença tão marcada. Eu acho que justamente porque não se sabia exatamente o porquê esses alimentos precisariam estar na nossa alimentação. Mas esse foi o fato, meus pais tiveram essa necessidade devido à pressão alta, minha mãe teve essa consciência de buscar o que daqui a pouco poderia fazer em relação à alimentação, o que eu agradeço muito a ela que definitivamente abriu as portas para essa consciência na nossa casa. E aí a gente começou a buscar por esses alimentos. E eu lembro de quando eu era criança de ir nos mercados com a minha mãe e lá naquela parte, naquele setor que quase ninguém vai, que é dos alimentos mais saudáveis. Lá a gente pegava aveia, linhaça, alguma granola, um tipo de granola que eles gostavam de comer naquela época, que a gente comia naquela época. O que acontece naquela época a gente não morava numa região onde tivesse um mercado público, como tem nas capitais normalmente, né? Então, a gente precisava ir uma vez por mês, um determinado tempo, para o mercado público de Porto Alegre, que era o mais próximo de onde a gente morava. E nesse mercado público, então, era onde a gente comprava esses alimentos de forma mais barata. Só que tinha um porém. O mercado público, como acontece com todos os mercados públicos que eu já conheci nesse Brasil, eles têm muita opção. Alguns têm um valor legal de produtos. Tem outros que tu pensa, se tá numa loja de produtos naturais, então deve ser saudável, mas será que eu compro, será que eu não compro? Será que é bom, será que não é? E aí aquela dúvida ficava levantando na nossa cabeça, né? Até que depois disso abriu a primeira loja natural, a primeira loja granel na cidade, e aí ela virou um estouro. Porém, essa dúvida, ela me perseguiu por muito tempo, e aí eu encontrei atalhos através de ter esse estilo de vida já há bastante tempo, há muitos e muitos anos, que é isso que eu quero compartilhar contigo hoje. A gente já vem falando sobre vários desses pontos por aqui no nosso canal, então se tu já nos acompanha, tu sabe que a gente tem falado sobre vários desses alimentos. A gente foca bastante nessa parte de falar também de como economizar, porque isso vem junto, né, com a alimentação, como uma forma de quebrar essa objeção, de quebrar esse tabu de que quando a gente decide que a gente quer comer uma alimentação mais saudável, que a gente precisa pagar mais caro por ela, o que é um completo tabu. E hoje eu espero que tu saia desse nosso encontro entendendo de uma vez por todas e vendo isso, colocando isso em prática, que é o mais importante de tudo. Boa? Boa. Então, para isso, eu separei os 10 alimentos essenciais, que é o que a gente vai passar agora. Então, um por um, a gente vai passar por eles e a gente vai entender como que a gente pode colocar eles em prática e qual é, mais ou menos, né, a diferença que tem de mercado, normalmente, para quando a gente opta por ir numa loja natural e numa loja granel para comprar esses alimentos específicos. Quero enfatizar que, obviamente, os valores, eles diferem de cidade para cidade, de estado para estado, então eu não vou citar valores, mas são estatísticas, são números aproximados que a gente consegue, né, ter uma ideia que normalmente no mercado é mais caro, que normalmente esses produtos em loja granel valem mais a pena a gente comprar. Boa? Para que então tu possa ir a próxima vez numa loja granel
possa ter essa experiência, uma experiência agradável, sem essa sensação de que uma alimentação natural é mais cara, ou sem essa sensação de que, se tá numa loja natural é porque eu preciso comer. O que definitivamente não é. A gente vai ver que aqui a gente vai falar sobre 20 alimentos, 10 dos essenciais e 10 que eu separei também, que são alimentos que, por exemplo, eu consumo no meu dia a dia, mas que eu não considero assim tão essenciais. Então são 20 alimentos super tranquilos, a gente consegue fazer várias coisas a partir deles, e é o que a gente vai compartilhar também. Mas para que tu veja que de uma loja inteira, se tu entra numa loja granel que tem uma quantidade X de produtos, esses são os 20 que a gente pode focar a nossa alimentação neles. Mais do que isso, a gente não necessariamente precisa. Esses são ingredientes, são alimentos, são produtos que a gente consegue fazer uma enxurrada de receitas, fazer várias coisas diferentes, vários sabores diferentes, texturas diferentes, receitas doces, receitas salgadas, e tudo isso, claro, contribuindo e muito para o nosso corpo, para a nossa saúde. Boa? Então vamos começar. O número 1 não poderia deixar de ser, para mim,